Você está assistindo a uma filmagem de câmera de segurança. A imagem é granulada. A data no canto da tela marca fevereiro de 2013. Uma jovem entra em um elevador. Ela usa um moletom vermelho com capuz, shorts e sandálias. Ela parece normal a princípio. Ela aperta vários botões de uma vez. A porta não fecha. Ela recua para o canto, como se estivesse se escondendo de alguém que está no corredor. De repente, ela salta para fora, olha para os dois lados do corredor de forma frenética e entra de volta no elevador, pressionando-se contra a parede. A porta continua aberta. Ela sai novamente e começa a fazer movimentos estranhos com as mãos, torcendo os dedos, girando os pulsos, como se estivesse nadando no ar ou acariciando algo invisível. Ela parece estar conversando com alguém, mas não há ninguém lá. Então, ela sai do quadro da câmera para a esquerda e nunca mais é vista viva. Esse vídeo de 4 minutos se tornou o mistério mais analisado da história da internet. O nome da jovem era Lisa Lam. E o lugar onde ela estava não era um hotel comum. Era o Hotel Cecil. Um lugar com um passado tão sombrio que muitos acreditam que o próprio prédio é uma entidade maligna. Para entender o que aconteceu com a Lisa, precisamos falar sobre o palco dessa tragédia. O Hotel Cecil, no centro de Los Angeles, foi inaugurado nos anos 20 para ser um destino de luxo. Mas a Grande Depressão o transformou em algo muito diferente. Nas décadas seguintes, ele se tornou um imã para a morte. Pelo menos 16 pessoas cometeram suicídio pulando de suas janelas ou se envenenando em seus quartos. O lugar era tão infame que os moradores locais o chamavam de o suicídio. Mas não eram apenas pessoas desesperadas que buscavam o Cecil. O mal puro também se hospedava lá. Richard Ramirez, o terrível Night Stalker, um serial killer que aterrorizou a Califórnia nos anos 80, viveu no último andar do Cecil enquanto cometia seus crimes. Dizem que ele voltava para o hotel coberto de sangue, tirava as roupas e subia as escadas sem que ninguém o incomodasse. Outro assassino, Jack Unterweger, também morou lá, tentando copiar os crimes de Ramirez. O hotel parecia atrair a escuridão. A Lisa Lam era uma estudante canadense de 21 anos, viajando sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos. Ela escolheu o Cecil porque era barato. O que ela não sabia é que o hotel tentava limpar sua imagem dividindo o prédio em dois. Uma parte continuava sendo o velho Cecil, um hotel residencial para pessoas de baixa renda e figuras duvidosas, e a outra parte foi renomeada como Stay on Mine, um hostel hipster para jovens turistas. Mas os elevadores eram os mesmos. O saguão era o mesmo, e os fantasmas eram os mesmos. A Lisa ligava para os pais todos os dias, mas no dia 31 de janeiro, as ligações pararam. Preocupados, os pais contataram a polícia. Uma busca massiva começou. A polícia revistou o hotel inteiro, usou cães farejadores, verificou o telhado, mas não encontrou nenhum traço dela. Foi então que divulgaram o vídeo do elevador. Na esperança de que alguém a reconhecesse, a internet explodiu. Milhares de detetives amadores começaram a dissecar cada quadro do vídeo. Por que a porta do elevador não fechava? Alguns diziam que ela estava brincando. Outros notaram que ela apertou o botão de segurar a porta. Mas a teoria mais assustadora era de que ela estava fugindo de alguém. No vídeo, parece que ela está interagindo com uma pessoa fora do campo de visão da câmera. O medo em sua linguagem corporal é palpável. Mas então, por que ela sai do elevador sorrindo em um momento e aterrorizada no outro? E aqueles movimentos de mão pareciam rituais, ou talvez alucinações. E aqui eu faço uma pausa rápida. Se esse tipo de mistério que mistura o real e o inexplicável faz seu coração bater mais rápido, você precisa se inscrever no canal Crônicas de Ampulheta. Nós não paramos até virarmos a última pedra da história. Junte-se à nossa comunidade de investigadores e ative as notificações, porque o próximo caso pode ser ainda mais perturbador. Enquanto a internet debatia se era um fantasma, um assassino ou um surto psicótico, os hóspedes do Hotel Cecil começaram a reclamar de algo estranho. A pressão da água estava baixa. Pior ainda, a água que saía das torneiras e dos chuveiros tinha uma cor escura, quase negra, e um gosto horrível, adocicado e podre. Alguns hóspedes beberam essa água, escovaram os dentes com ela
e tomar um banho nela por dias. Em 19 de fevereiro, 18 dias após o desaparecimento de Alisa, um funcionário da manutenção foi enviado ao telhado para verificar os 4 grandes tanques de água que abasteciam o prédio. Ao abrir a escotilha de um dos tanques, ele iluminou o interior com sua lanterna e viu o pesadelo. Alisa Lam estava lá dentro, nua, flutuando com o rosto para cima. Suas roupas, as mesmas do vídeo do elevador, flutuando ao lado dela. Seu corpo já estava em decomposição, o que explicava a cor e o gosto da água que os hóspedes estavam usando. A descoberta do corpo trouxe mais perguntas do que respostas. Como ela chegou lá? O acesso ao telhado era trancado e tinha um alarme. Se ela tivesse forçado a porta, o alarme teria disparado e alertado a segurança. Havia uma escada de incêndio externa, mas seria difícil escalar sem ser vista. E o detalhe mais intrigante de todos: a tampa do tanque de água. Era uma tampa pesada de metal. O funcionário disse que a tampa estava fechada quando ele chegou. Como uma jovem pequena conseguiria entrar no tanque, flutuar na água que não chegava até a borda, e fechar uma tampa pesada de metal sobre sua própria cabeça, trancando-se lá dentro? A autópsia não encontrou sinais de trauma físico. Não havia ossos quebrados, nem sinais de luta, nem violência sexual. O exame toxicológico voltou limpo para drogas ilegais e álcool. O que encontraram foram traços dos medicamentos que ela tomava para transtorno bipolar. A conclusão oficial do legista foi afogamento acidental, com o transtorno bipolar como um fator contribuinte. A teoria é que ela teve um surto maníaco, uma psicose, achou que estava sendo perseguida, subiu ao telhado, entrou no tanque para se esconder e não conseguiu mais sair. O fenômeno de tirar as roupas, chamado de desnudamento paradoxal, acontece às vezes em casos de hipotermia extrema, quando o cérebro confuso faz a pessoa sentir calor intenso enquanto está congelando. Mas essa explicação nunca satisfez a internet. As coincidências eram muitas. Primeiro, a semelhança com o filme Água Negra, lançado anos antes, onde uma menina morre em uma caixa d'água de um prédio e a água fica preta. O nome da personagem no filme era Natasha Rimsky, mas a atriz principal se chamava Jennifer Connelly, e o nome da filha dela no filme era Cecília. Hotel Cecil. Coincidência? Além disso, descobriu-se que, na mesma época, havia um surto de tuberculose na área de Skid Row, perto do hotel. O nome do teste usado para diagnosticar essa tuberculose específica era, acredite se quiser, Lam Alisa. Exatamente o nome dela ao contrário. Seria Alisa uma arma biológica, um teste do governo, ou apenas a coincidência mais macabra do universo? Outros apontaram para o jogo do elevador, uma lenda urbana coreana que supostamente permite viajar para outra dimensão se você apertar os botões do elevador em uma sequência específica. Alisa apertou muitos botões. Será que ela estava tentando realizar o ritual e algo deu errado? Será que o que vemos no vídeo não é um surto, mas ela vendo algo da outra dimensão? O vídeo original divulgado pela polícia também foi alvo de suspeitas. Especialistas notaram que o vídeo parecia ter sido editado. O tempo no relógio salta de forma não natural, e uma parte da filmagem está borrada, como se quisessem esconder a identidade de outra pessoa que estava lá. O Hotel Cecil tentou se livrar do seu passado, mudando de nome, mas a mancha da morte de Alisa Lam nunca saiu. Hoje o caso foi oficialmente encerrado como acidental, mas as perguntas permanecem. Como ela fechou a tampa? Por que o alarme do telhado não tocou? O que ela viu naquele corredor? Alisa Lam se tornou parte da lenda sombria do Cecil, mas uma alma perdida em um lugar que parece se alimentar de tragédias. Se foi um acidente trágico causado por uma mente em sofrimento, ou se houve uma mão humana ou sobrenatural envolvida, talvez nunca saibamos com certeza. Mas toda vez que você entrar em um elevador e a porta demorar para fechar, você vai se lembrar dela. O que você acha que aconteceu naquela noite? Foi um surto psicótico, um assassinato encoberto ou algo paranormal? Deixe sua teoria nos comentários. E se você teve coragem de assistir até aqui, deixe o seu like. Isso ajuda o mistério a chegar a mais pessoas. Eu sou o narrador das Crônicas de Ampulheta e te vejo no próximo vídeo, se tivermos coragem.